Pois tu és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Olá, meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Desejo no meu coração que vocês estejam bem, aproveitando aí, passando a semana na presença do nosso Deus. E hoje nós voltamos com a nossa EBD, a nossa Escola Bíblica Digital. O nosso irmão Erasmo vai trazer a palavra, a continuação do estudo de Efésios, e em fevereiro nós vamos continuar aí com outro tema. Estamos terminando o livro de Efésios. Em fevereiro vamos começar um outro estudo de uma nova carta. Então pedimos que os irmãos assistam, compartilhem. Caso vocês tenham alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aqui nos comentários, que na próxima aula o nosso irmão Erasmo vai estar respondendo cada uma das dúvidas. Então que Deus possa abençoar a vida de cada um que está assistindo. Abra o seu coração, se desligue de tudo em sua volta para ouvir da palavra do nosso Deus. Nós teremos um momento de louvor e após a música teremos a aula com o nosso irmão Erasmo. Que Deus os abençoe. Venho a ti, pois sei que só tu podes me tocar. Tenho fome, mas o teu amor me suprirá. Eu espero por ti, sim, espero por ti, me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Quebrantado corro a ti, pois tu me abraçarás. Estou cansado, mas teu toque me restaurarás. Eu espero por ti, sim, espero por ti, me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti, me rendo aos teus pés, me prostro a quem tu és. Jesus, meu coração vive por ti. Saúdo você na graça e na paz do Senhor. Quero aproveitar para desejar a você um ano de 2021 repleto das bênçãos, da paz, do amor do Senhor em sua vida, em seu coração. Juntos estaremos estudando na Escola Bíblica Digital os textos referentes à Palavra de Deus. E nesta oportunidade nós daremos sequência ao estudo da carta de Paulo aos Efésios, em seu capítulo de número 5, a partir do verso de número 22 até o verso 33. O texto sagrado nos diz o seguinte: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo.
Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Essa porção da palavra de Deus vai nos falar aqui a respeito de algo muito importante para a vida cristã, no que se refere à família. Os deveres aqui do marido e também da esposa. Primeiramente, eu quero iniciar esse estudo dizendo que a mensagem da palavra de Deus, ela é uma mensagem para todos nós, aqueles que são casados. E dessa forma, todos nós que ousamos falar a respeito desse texto, desejamos estudar esse texto, nos aprofundar a respeito das maravilhas que Deus tem através da sua palavra, esse texto serve primeiramente para nós, para mim e para todos aqueles que nos ouvem também nessa oportunidade. Muito também se fala a respeito da vida e da biografia do apóstolo Paulo no tocante à sua vida familiar. Nós não temos aqui nenhum relato específico, nem no livro de Atos, nem nas cartas, mas acreditamos que o apóstolo Paulo, no convívio com Priscila e Áquila, um casal que esteve com ele a partir de Corinto para Éfeso, e a convivência com este casal, com certeza, foram os principais influenciadores na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Importante nós falarmos aqui que muito se discute a respeito do papel da mulher. E isso é verdade. Desde as sociedades antigas, dos tempos antigos, sociedade judaica, sociedade grega, sociedade romana, né? E de fato, as épocas, né, são muito diferentes da época atual. Mas nem por isso nós invalidamos aquilo que a palavra de Deus nos traz, aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito desse convívio familiar, a respeito desse projeto de Deus, tanto para o homem como também para a mulher. Portanto, quero trabalhar com você nessa noite, observando aqui 3 contextos. O primeiro contexto que quero trabalhar com você é o contexto da própria carta de Efésios, a partir do capítulo 4. Como já dissemos em vídeos anteriores, os 3 primeiros capítulos, eles são todos aqueles tratados teológicos que o apóstolo Paulo nos traz de maneira teórica. E a partir do capítulo 4, a mensagem da carta, ela é puramente prática, dirigida no contexto do nosso comportamento, da nossa conduta, daquilo que são os melhores conselhos do apóstolo Paulo para que vivamos uma vida plena, feliz e abençoada na presença do Senhor. E se a gente for pegar aqui o capítulo 4, o capítulo 5 e também o capítulo 6, é evidente que o padrão de conduta que o apóstolo Paulo coloca para todos nós aqui é um padrão mais elevado. E também um padrão que pode ser aplicado ao convívio familiar. Perceba comigo a partir do capítulo 4. Se nós formos observar aqui o capítulo 4, verso 32, quando o apóstolo diz: antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como
também Deus em Cristo vos perdoou. Evidente que esta conduta e esse comportamento também se aplica ao lar, também se aplica à família. Evidente que todos nós, maridos e esposas, desejamos ser benignos, desejamos o bem do nosso cônjuge, desejamos o bem daquela que nos ama e daquela que convive conosco. Ser benigno aqui é desejar o bem, desejar o melhor para aquele ou para aquela que convive conosco. Também quando falamos a respeito da compaixão, é evidente que marido e esposa devem exercer a compaixão. Nós nos compadecemos de muitas coisas, até mesmo de animais. Mas nós devemos sempre buscar o exercício da compaixão para podermos respeitar o nosso cônjuge, entender o seu momento, auxiliá-la da melhor forma. Se observarmos também o que o apóstolo Paulo nos fala aqui nesse texto, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, é evidente que em toda relação é necessário o perdão. Quando não há perdão, há desgaste. O relacionamento vai se desgastando até um ponto que em determinado momento ele se rompe. Mas é necessário que o exercício do perdão seja uma constante, principalmente naqueles momentos onde é necessário a restauração de Deus, onde é necessário o agir de Deus, o bálsamo de Deus para nos abençoar nas situações e nos embates da vida. E na sequência, o apóstolo Paulo, falando de todos esses contextos comportamentais que se aplicam à família, nós vamos chegar também no capítulo 5. E quando chegamos no capítulo 5, numa sessão anterior a essa que lemos, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, no 5, 18 a 21, ele nos diz o seguinte: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Na continuidade do discurso, nós temos aqui a ordem apostólica, na qual todos nós devemos nos encher do Espírito. E como que nós nos enchemos do Espírito? Primeiramente, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Na sequência, eu sei que na sua Bíblia deve ter uma divisão, mas se nós observarmos o discurso de Paulo, não existe essa divisão. A continuidade de uma vida feliz e abençoada no lar é resultado de uma vida plena do Espírito de Deus. Não é algo natural, não é algo baseado apenas no nosso interesse, na nossa vontade, ou de repente na nossa índole de querer somente o bem, mas é algo que é o agir de Deus em nossa vida, em nosso coração, é o agir de Deus na vida do marido, é o agir de Deus na vida da esposa, que faz com que sejamos plenos do Espírito, e como fruto dessa plenitude, nós temos aqui as bênçãos de Deus em nosso lar, em nossa família. O terceiro contexto que eu quero trazer para você nessa oportunidade, a respeito do convívio familiar, marido e esposa, quero denotar aqui duas questões relacionais, e peço para que você me acompanhe aqui no texto. O verso 22 diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Quando nós vamos para o 25, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Percebam que a questão aqui é relacional.
As mulheres são aqui orientadas a amar seus maridos, a ser submissas a ele como ao Senhor. Evidente que Deus é perfeito e que nenhum marido é perfeito. Assim também como Cristo amou sua igreja, Cristo é perfeito. Mas a igreja, ela ainda é imperfeita. E ela está sendo aperfeiçoada no amor de Cristo até a sua redenção final. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui nos traz a verdade do relacionamento familiar de uma forma relacional, ou seja, o nosso padrão de relacionamento não é A, não é B, não é casal A, não é casal B, e sim o nosso próprio Deus. A nossa forma como nos relacionamos com Deus, a forma como Cristo amou a sua igreja, é o padrão de comportamento desejado para o convívio em harmonia no lar. Outra coisa que é importante a gente dizer aqui. Evidente que o apóstolo Paulo aqui está pressupondo que marido e esposa são tementes a Deus, compartilham da mesma fé, buscam a mesma visão, o mesmo direcionamento com base na palavra de Deus. Mas talvez você pense, mas isso não acontece comigo. Não é assim que funciona no meu lar. Existe alguma recomendação diferente? Aguarda um pouquinho aí, que a gente vai trazer aqui mais algumas informações ou mais algumas considerações aqui a respeito da bênção de Deus sobre sua vida no seu lar. A carta de Pedro, em seu capítulo 4, ele nos dá uma informação muito interessante a respeito dessa dinâmica. Pedro nos diz no capítulo 4 que tanto marido e esposa sois juntamente herdeiros da mesma graça. A mesma fé que salva o marido é a fé que salva a esposa. A bênção de Deus que reside sobre o marido reside sobre a esposa. O céu no qual está destinado o marido também está destinado à esposa. Ou seja, existe sim uma bênção comum para ambos. Ninguém é mais, ninguém é menos. Todos nós somos herdeiros da mesma graça, da mesma bênção, da mesma salvação, destinados para a mesma glória. Hoje em dia a gente ouve muito a respeito da dificuldade, muitas vezes, do relacionamento familiar. Se o padrão de relacionamento aqui é baseado naquilo que Deus traz para nós, alguns comentaristas bíblicos afirmam que toda vez que um dos cônjuges, seja marido ou seja esposa, propõe algo contrário àquilo que seja a vontade de Deus, ou contrário à orientação bíblica, desobriga o cônjuge dessa prática, desobriga o cônjuge dessa atitude ou desse comportamento. Mas eu quero dizer para vocês que existem muitas coisas, muitas vezes, que não são pecado. Às vezes são gostos, preferências, diferenças. E, claro que tudo aquilo que não é pecado e que pode sim revelar algo de repente contrário, é necessário que busquemos o comum acordo, para que vivamos em paz, para que vivamos em união, para que vivamos de acordo com o plano de Deus para o nosso lar, para a nossa família. Existem situações que se comentam muito no sentido de que, olha, o meu cônjuge, seja marido ou esposa, não compartilha deste conceito ou não compartilha desta palavra ou desta fé. O que eu faço? Então vai aqui a dica do Novo Testamento.
Todos nós aqui que cremos no Senhor Jesus, que fomos salvos pelo precioso sangue da cruz, nós somos luz. E claro que a luz, quando chega, ela dissipa as trevas. Portanto, você que confia no Senhor, que deseja abençoar o seu cônjuge, independentemente da sua crença, independentemente da sua fé, seja luz. Policie o seu comportamento para que ele esteja de acordo com a palavra de Deus. E de acordo com esta mesma palavra, a bênção se multiplicará sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre o seu lar. Há esperança, há sim bênção para que você alcance no seu relacionamento familiar. E por último, quero dizer a todos nós, nessa noite, que a vida cristã, ela é um chamado de Deus para cada um de nós. O convívio no lar, como já disse anteriormente, ele é fruto do Espírito Santo em nossa vida, em nosso coração. Precisamos sim dedicar tempos à oração, ao estudo da palavra, a nos entregarmos a Deus diariamente, para que o próprio Deus nos dê sabedoria para dirigirmos a nossa casa, o nosso lar, a nossa família. Isso imputa a cada um de nós responsabilidades. Por isso eu quero desejar a você nessa noite, para que você ore pelo seu cônjuge, ore pelo seu marido, ore pela sua esposa, ore pelo seu lar, ore por tudo aquilo que envolve a sua vida conjugal. Entregue-se totalmente a Deus, ao Senhor, e peça para que Ele ilumine a sua vida, o seu coração, o seu pensamento, para que a cada amanhecer você possa desfrutar da paz e da certeza que Deus dirige a sua vida, o seu casamento, o seu lar, o seu futuro, e que Ele é de bênção, Ele é de glória, aqui e também por toda a eternidade. Confie plenamente de todo o coração no Senhor e que Deus abençoe grandemente a sua vida, o seu coração, a sua família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar. Amado Deus e eterno Pai, colocamos as nossas vidas diante do Teu altar e nesse momento de estudo da Tua Palavra, nós desejamos a Tua bênção para todos aqueles que nos assistem, maridos e esposas, para que alcancem do Senhor a bênção da plena felicidade no lar. Ó Deus, vivemos dias difíceis, vivemos dias de muitas turbulências, mas em nome de Jesus, fortifica, Pai, fortifica o relacionamento dos Teus filhos. Ajuda-nos, ó Pai, diante das dificuldades e dos desafios da vida, e que em todas as coisas, no lar, na família, possamos sempre glorificar o Teu nome, pois Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra, pelas palavras de Paulo, que edificam a nossa vida e o nosso coração e nos incentivam a estar cada vez mais debaixo do Senhor, buscando-Te, honrando-Te, louvando-Te, vivendo de acordo com a Tua palavra. Tudo isso nós Te pedimos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.